Boa tarde a todos que estão chegando. Estamos iniciando a segunda edição das rodas de conversa Pobre Língua Rica da Academia de Letras de Ilhéus e vamos aguardar a chegada dos convidados. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Efson. Boa tarde, Maria Luísa Raine. Boa tarde, Miri. Prazer que estejam todos aqui presentes. Tica, boa tarde. Estamos aguardando os convidados chegarem. Yolanda Costa, boa tarde. Estamos aguardando os convidados chegarem. Obrigado, Efson, por avisar. Eu estava enviando os convites aqui. Maciel, se me ouve, eu enviei um convite. Você precisa aceitar. Olá! Oi, Lu. Já ouvi sua Oi, boa voz. noite. Estou enviando Tá as me ouvindo bem? solicitações aqui. Ouço bem. Você me ouve bem também? Aham, tudo bem. Olha que notícia boa que o Paulo trouxe. Hoje é o aniversário de Efson. É isso, hoje é aniversário de É, Efson. parabéns, Efson. Parabéns! Efson é um grande colaborador da Que nossa cultura. maravilha! Maciel, eu estou tentando fazer a conexão dele aqui. Marcel já entrou aí mesmo. Tá aí. Já aparece para mim aquilo, às vezes, que ele não conseguiu se conectar. Isso apareceu para você também com o seu nome. Depois eu reenviei o convite, daí você conseguiu se conectar. Estou permanecendo tentando aqui. Quem sabe se a gente enviar para ele um WhatsApp. Olha lá, ele quer Ó, entrar, tá ele vendo? escreveu, eu quero entrar. Maciel, eu estou lhe enviando um convite. Aparece um aviso nas mensagens da própria tela de que você foi convidado para participar da live. E daí você precisa clicar no aceitar. Ou no participar, dependendo de como aparecer para você. Ó, apareceu para mim aqui de novo que ele não está conseguindo participar. Vou enviar mais uma vez. Ou faz o inverso. Ele pode clicar na camerazinha que aparece embaixo aqui agora, né? Junto do aviãozinho e ele tenta entrar sem você convidar. Ah, Talvez sim. ele possa conseguir. Cumprimento a todos que estão ingressando na live. Peço um pouquinho de paciência só para a gente aguardar o convidado, Sebastião Maciel, que estamos tentando fixar a conexão dele aqui. Maciel, ao lado no rodapé da imagem da transmissão do vídeo, tem um espaço para comentário e ao lado tem um símbolo que é como se fosse uma câmera bem pequenininha, quadrada, com um botão de mais dentro, um sinal de mais. Se você puder apertar nesse sinal, seria uma forma alternativa de nós conseguirmos estabelecer a conexão contigo.
caso você esteja utilizando o computador, e essa foi uma boa advertência que eu recebi aqui do colega Efferson, você não vai conseguir fazer a conexão. Precisa estar no celular para conseguir fazer essa conexão e ingressar na live. Sim, sim. Mas muitas vezes, quando está no computador, a gente também não consegue fazer o convite. Não aparece como disponível para a gente convidar. Ah, sim, aqui na lista, né? Não aparece. Aparece o nome da pessoa e não fica assim, meio apagadinho, assim, tipo, você não pode convidar. Não dá para convidar. Quando a pessoa Gente, tá eu peço só um realmente pouquinho de paciência, Maciel está online e a gente não pode desistir por enquanto. A gente precisa aqui persistir para que ele ingresse na live e participe, né? Então eu peço mais um pouquinho de paciência, por gentileza. A gente está mesmo tentando a conexão aqui repetidas vezes. Ele aparece para mim aqui, Lu. Quando eu digito o nome dele, aparece Aparece. Aí eu envio, eu envio. Às vezes tem retorno, às vezes não. Boa noite, Kátia, Jane, Maria. Eu não vou conseguir falar com ele aqui. Vou mandar uma mensagem aqui, eu vou ficar um pouquinho de lado. Um instantinho. Tranquilo. Pessoal, afirmando aqui o que está se passando, estamos tentando fazer a conexão. Olha, acabei de receber aqui. Bom, transmitir ao vivo. Acho que agora vai. Então vai. Opa, boa noite. Mas não. Eu precisei usar uma equipe técnica inteira para fazer isso. Olha. Mas. Ô, gente, eu peço desculpas de ter criado esse transtorno inicial, mas eu me sinto assim muito lisonjeado. Primeiro em estar com Lu. Boa noite. Segundo, eu precisei usar uma equipe técnica inteira para fazer isso. Olha, esse som, Maciel, é o microfone. Como você está sem fone de ouvido, o seu microfone capta o áudio do próprio... Então eu desligo o computador? Muito lisonjeado. Sim. Primeiro está com... Você está usando o celular, né? E precisa desligar o computador, então. Ok. Acho que agora melhorou. Acho que agora vai ficar Resolveu bom. Aí? Sim. A gente estava aqui com retorno. Eu vou recomeçar. Certo. A minha lisonja de estar ombreado com Lu, ela se torna mais honrosa quando eu me vejo coordenado por esse menino chamado Dr. Geraldo Lavigne, a quem eu aprendi a admirar pela postura com o trato com a língua, que talvez seja um dos nossos defeitos, e hoje eu me sinto às vezes isolado. A minha esposa diz sempre, você vai terminar falando sozinho. Nós realmente temos muita dificuldade de ter momentos para se discutir essa questão da língua portuguesa. Na tertúlia passada, eu fiquei me sentindo o recheio do sanduíche entre Ramayana e o Povos. Rapaz, eu assisti a aula. Eu digo, meu Deus do céu, eu precisava estar vivo para assistir a esta aula dessas duas criaturas fantásticas. Aí vem Paulo, reedita a sequência. Como eu ia discutir
com essas duas personalidades raras. Aí, graças a Deus, veio o Lu, com quem eu me sinto um pouco mais à vontade. E Geraldo aí vai me cobrar e puxar a orelha. Porque no caso aqui dos três, eu sou o decano, né? São 50 anos de giz na mão. E eu gostaria de colocar essa fala hoje, não como preocupado, angustiado com a dificuldade de lidar com a língua portuguesa, mas feliz por ter um momento para a gente discutir o que é que nós vamos reservar para quem vem por aí. O que é que vai ficar da pobre língua culta, tão isolada, tão bonita. Me coloco à disposição e vou ouvir a orientação do mediador. Bom, agora formalmente nós podemos dar início à mesa com a presença dos dois convidados. Começamos às 18h10, então a gente prorroga um pouquinho o tempo final da edição. Hoje se trata da segunda edição das rodas de conversa Pobre Língua Rica, promovidas pela Academia de Letras de Ilhéus. Hoje, 15 de maio, iniciamos às 18h10. Temos dois convidados, o professor Maciel, que já fez alguns comentários introdutórios e para nós é uma grande satisfação tê-lo aqui presente, uma pessoa que formou gerações inteiras de nossa tão amada cidade. O professor Maciel é bacharel em administração pela FESP-UESC, gestor de RH, licenciado em letras vernáculas, mestre em ciências pedagógicas, professor dos quadros do Colégio São Jorge e Faculdade Madre Raiz, ocupa a cadeira de número 3 da Academia de Letras de Ilhéus. A nossa convidada, que segue essa roda de conversa, é Lu Oliveira, baiana, mãe, poeta, professora, mestra em letras, atualmente pesquisadora do tema Literatura Infantil e Afetividade. Ocupa a cadeira de número 3 da Academia de Letras de Ilhéus, é membro de outras academias e agrupamentos, ministra workshops, promove a literatura em lives no Instagram, é colunista e editora de revistas, publicou 7 livros infantis, 3 livros de poesia e participou de várias coletâneas. Ambos têm uma vasta experiência no ensino e isso tem uma relação muito íntima com o nosso tema de hoje, que é neologismo e contemporaneidade na língua portuguesa. Então, o primeiro ponto da nossa conversa, que eu gostaria que pudesse ser fluida e livre, vocês podem se expor como acharem mais conveniente, seria dizer como foi essa experiência do trato da língua portuguesa durante os anos de ensino e como foi essa relação também com os jovens, com a questão da linguagem, de como os jovens abordam a linguagem. É isso. Poderíamos começar então com o nosso decano, né? O Lúcio me permite, com o professor Maciel, e em seguida a gente ouve você, Lu. E se for o caso, a gente pode ir nesse bate-papo, vai e volta. Bate-bola. Tranquilo. Veja, quando nós ouvimos a primeira etapa da tertúlia, eu parei no título, Língua Portuguesa. Mas por que língua portuguesa? Se há 5 séculos nós somos os, entre aspas, proprietários dessa língua. E por que não chamá-la de língua portuguesa brasileira? Tem lá Libras, que é, no caso, a primeira língua brasileira, a língua brasileira de sinais. Então, vamos chamá-la de língua portuguesa brasileira. Nada contra os patrícios, nada contra quem originou a língua, mas vamos pensar de uma forma bem simples, bem singular. Pela minha idade, eu gosto muito de casos, de analogias. E na hora que eu vou discutir essa questão, o que é que me chama a atenção? Norma culta. Parece assim um registro do passado, norma culta. Primeiro, o que é norma? E o que seria culta? E o que seria inculta? Coitada da norma culta. Tão bela,
e tão solitária. Solitária não porque ela não sirva, não porque ela não se atualize, mas porque ela não é tocada, ela não é sentida, ela não é vivenciada. Aí nós entramos sem querer nesse recurso. Seria a língua portuguesa brasileira a mais complicada ou uma das mais complicadas? Há quem explique, não, foi a miscigenação. Tem de tudo aqui, tem francês, tem holandês, tem brasileiro, tem índio, então misturou tudo. Sim, mas a pergunta é, ela é a mais complicada? É a mais difícil? Ou é a menos estudada? Ou a mais mal explicada? Ou a mais mal usada? Ah, mas o importante, diz o linguista, é o que se é a comunicação. Sim, mas a comunicação, para se efetivar, precisa satisfazer o emissor e o receptor. Quando eu comparo a situação da língua portuguesa, parece que há estabelecido o que é dito dentro da sala de aula vale. Lá fora é outra história. Eu tenho uma filha, a caçula, porque eu puxava muito as regras da concordância, os pleonasmos usados de forma exagerada. E eu lembro, em casa, quando ela cometia um deslize, que eu pontuava esse meu pai, eu estou de férias. Imaginem. Então, de férias eu não preciso falar em vírgula, eu não preciso pensar em crase, eu não preciso pensar em acento. E como eu fico diante do outro, diante do meu ouvinte? Então é por isso que às vezes eu digo assim, é solidão. Hoje, falar correto é solidão. No meu caso específico, hoje, eu vivo num meio onde fala-se muito próximo do correto, do ideal. Mas eu sei que lá fora, eu sei que em algumas redes, eu sei que em algumas realidades, o caso é outro. E de repente você diz, como culpá-los se eles não sabem? Como eu dizia da comparação, eu gosto muito de discutir esse viés. Quando se fala numa vírgula, coisa de professor. Quando se fala na palavra redação, é tarefa, é escola, é concurso. Quando se fala em texto, meu Deus, frase, não se discute. Aí você para e diz assim, é como se nós estivéssemos discutindo o meio ambiente. Olha a analogia que eu faço. Meio ambiente. Nós, de um modo geral, eu digo nós, o cidadão urbano que termina jogando o palito de picolé pelo vidro do carro. Que deixa a torneira aberta porque a água não tem registro, tal e tal. Ilhéus tem muita água, está chovendo muito. Quando nós falamos em meio ambiente, nós ficamos fora. Nós falamos da água, do vento, das árvores, dos rios, das plantas. Mas nós ficamos como observador. Nós não nos incluímos. Pronto. É a analogia que eu faço. Nós não usamos a língua portuguesa brasileira como ferramenta, como instrumento de sobrevivência. Não estou me referindo a professor, não. Como falante. Como pessoa. Como comunicador. Como pessoa que precisa interagir. Nós temos a língua portuguesa como uma tarefa que está na gramática. Se eu for fazer concurso, eu estudo. Se eu for fazer prova, eu estudo. Se me cobrarem, eu pergunto. Então, de repente, parece que é a Torre de Babel. Lembro, na abertura dos Jogos Olímpicos de 2016, eu estava num ambiente, eu não vou dizer qual era o ambiente, e disse, fulano, vai ali e peça o pendrive, olha lá, o pendrive que consta o hino dos Jogos
o hino das Olimpíadas. A pessoa foi e voltou sem. Como a pessoa demorou, eu toquei a tarefa sem o pendrive, sem o hino, sem o fundo musical. Terminado o momento, eu não ia estragar o momento por causa disso, eu disse, fulano, o que foi que eu te pedi? Ele foi e disse, eu pedi a fulana, mas ela disse que não tem isso, não. Aí eu subi, peguei o colega, a pessoa, e fui lá na pessoa que deveria me mandar o pendrive. Ele disse, ô fulano, eu mandei pedir isso assim, 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 você não mandou. Aí ele disse, Maciel, o que ele me pediu foi o negócio que tem a pilda. O negócio que tem a pilda. Quer dizer, a pessoa não sabia a palavra pendrive, que aí entra a questão do neologismo, não fazia parte do universo dela a palavra pendrive, tema, Jogos, Olimpíada. Ela pegou o final, piada. Piada. A pessoa diz, eu não tenho o que é pida, não sei o que é isso. Então, observe, eu estou dando um exemplo como, com duas palavras, nós prejudicamos uma comunicação que poderia trazer um desdobramento muito grande no evento, já que era público. Pilda. O que é pilda? Mas eu pergunto, o que é Olimpíada para a pessoa sem instrução? O que é Olimpíada para uma pessoa, vamos dizer, dos serviços gerais? Então, observe. Isso acontece diariamente, sistematicamente. Você fala, o outro entende pelo que entendeu e responde como entendeu. Aí eu pergunto, o que é que há com a nossa língua? Ela é difícil? Não, ela é má entendida. Ela não é compreendida. Ah, então vamos rever as regras. Não estou me referindo ao que está lá engessado na gramática. Eu estou me referindo à necessidade de, já que nós somos tão evoluídos, tão tecnológicos, tão avançados, que encontremos formas de uniformizar a forma de falar, aproximando, no mínimo, da forma de escrever. Ainda nesse raciocínio, para fechar essa analogia do meio ambiente, foi como eu disse, parece que eu não preciso. Só quem precisa de gramática, só quem precisa de acento, só quem precisa de concordância é o professor. E o motorista de táxi, não? E o elevador, o ascensorista, não? E a pessoa que lhe atende no acarajé, não? Então dá para a gente definir, é uma língua de intelectuais e uma língua do comum, do mortal? Olha que eu não estou cobrando regra. Eu estou discutindo a capacidade que nós temos de criar mecanismo para informar, criar códigos ou adotar códigos, sem me preocupar se o outro entende que aquele código significa isso. Só funciona o código se houver a capacidade de retorno. Eu tenho que esperar um feedback. Só para fechar esse raciocínio que eu quero passar para a Lu, estou doido para ouvi-la. Parece que nós estamos tão distantes do falar correto, ou falar pelo menos o adequado, tiro o chapéu para os linguistas, adequado, tá bom? Vamos dar uma chance aos que erram, aos que falham, desculpem, que eu não posso cobrar algo de alguém a quem não lhe foi dado. Há uma lenda que é famosa, todos vocês conhecem. Um peixe velho observou dois peixes jovens nadando. O peixe olhou e perguntou para os peixes jovens, como está a água? Eles responderam entre si, água? Que água?
o que é água. Pronto. É assim que eu coloco a língua portuguesa na mão do jovem de hoje. Seja ele do nível intelectual bom ou não, econômico ou não, social ou não. Não interessa o nível da pessoa. Eu preciso abrir um canal de comunicação entre as pessoas. E eu não estou me referindo só entre o professor e o aluno, não. Eu estou me referindo como uma forma de sobreviver, uma regra de sobrevivência. Era o primeiro pontapé dessa questão. Sim, muito obrigado, professor, pela sua explanação. E daí eu passo a palavra para a Lu, para que ela complemente e também fale da sua experiência no ambiente de ensino. É uma delícia ouvir o Maciel, né? A princípio, né? Ele colocando esse ponto de vista dele, né? E quando falando várias coisas aí que me fez lembrar outras, a língua portuguesa, né? Ela já foi derivada de uma língua vulgar, né? Que era o latim vulgar, né? Que não era o top de linha, né? Já começou dali, né? Não era esse lá, é lá essas coisas, essa que virou o nosso português, né? Como diz a história, né? Mas falando do Brasil, eu concordo com você, eu chamo de língua brasileira. Eu acho que a nossa língua ela é muito, muito nossa, né? Por conta de tudo isso, né? Que ela tem, né? De todas essas interferências de outros povos, do nosso próprio povo, né? Que foram os indígenas, né? Que a gente traz muito das palavras indígenas também dentro da nossa língua. Mas a gente fala também, enquanto Brasil, que existe muita desigualdade social. Uma vez que tem desigualdade social, existe uma diversidade imensa linguística. Né? Existe também uma desigualdade linguística, né? Se eu puder fazer essa mesma analogia. As pessoas não são dadas, né, as mesmas oportunidades, né, de escolarização. E quando a gente fala em língua culta, a gente está falando da língua falada de acordo com a gramática, né? Que é a que disse que é aceita socialmente. Mas socialmente como? Né? Socialmente como? Né? Como é que essa pessoa que está na sua comunidade, que fala do jeito que eles falam, eles se entendem? Não é isso? Então, o social para eles é aquele momento ali. Né? É aquele momento ali. Então, normalmente, né, a pessoa quando chega, digamos, tem uma diarista que ela costuma, né, a gente fala assim, nossa, fala coisa assim, fala, não, sério, né, que fala esse tipo de coisa, né? A gente fica assim, chega, até meu filho menor fala, minha mãe, você viu que ela falou tal palavra, assim, né? Por quê? Porque ele já está escolarizado, já está aprendendo, né, e tal. O que eu costumo fazer com meus alunos é o seguinte, a gente fala muito de variedade linguística, né? Essa semana a gente está trabalhando com isso, né? Com a questão do baianês. Foi uma semana até bem engraçada, que a gente começou a falar como é que o baiano fala. E aí surgiram diversas gírias, né? Coisas que nem eu sabia, né? Aí eu coloquei um videozinho do pessoal de Salvador e a gente viu que gírias de lá são diferentes das gírias que a gente usa aqui, mesmo sendo Bahia, né? Mesmo sendo Bahia. Então, é uma diversidade muito grande. Aí eu digo para eles assim, olha, poxa, professora, português é chato. Que coisa chata estudar português. Eu odeio português. Eu digo, como é que você odeia a língua que você fala? Né? Como é que você odeia? Você não pode odiar a língua que você fala, porque você se comunica por meio dela. Não é isso? Então você não pode odiar a sua língua. Você sabe, você é nativo. Né? Me diga uma coisa, você vai dizer uma frase ao contrário? Né? Eu brincando com eles esses dias, você vai dizer assim, eu não vim, mas porque eu não estava, você vai falar as coisas ao contrário. Não, você não é falante da língua, você sabe falar, né? Você usa o sujeito, usa o predicado, na ordem. Ninguém precisa lhe ensinar isso. Né? Na escola você vai aprender simpaticamente, como é, que arruma, etc. Né? Mas ninguém ensina isso a ninguém, porque a língua é aprendida no nosso convívio, né? É aprendida no nosso convívio. O que falta o quê? É ter a escolarização adequada, né? Que nem todos têm, né? A gente sabe disso, nem todos têm. Eles têm muita dificuldade, muitas vezes, quando chega na escola, justamente porque muitas vezes o que acontece? Se derrama a gramática, ele acha aquilo um saco, parece que não está falando a língua dele, e ele não quer aprender. Ele acha aquilo chato. Né? Então, o que é que eu digo a eles? Eu falo, olha, a língua portuguesa é como se fosse, a gente tivesse várias línguas na mesma língua. Nós temos que ser poliglotas na nossa língua. O que é que eu quero dizer isso? É o que ele falou ali, adequação. Por que eu tenho que aprender essa língua? Todo mundo tem um desejo de ter uma ascensão social, de ter uma vida melhor, né? E aí entra a questão do concurso, etc., quando eles querem, né? Mas não é só isso. Você, quando vai conversar com seu patrão, né? Quando você vai conversar com uma pessoa, você vai usar o mesmo linguajar que você usa quando você está falando com seu amigo? Não, né?
né? Então, tem determinadas profissões, como advogados, vocês têm, né, um linguajar que é próprio da sua profissão, como a gente tem, cada um tem da sua própria profissão. Então, a gente tem várias línguas dentro da própria língua. Então, a gente precisa aprender a adequar a nossa língua, né, ao ambiente que a gente está. Né? Você, no seu dia a dia, você não vai usar a sua linguagem, né, de advogado quando você usa no seu, né, na sua expedição. Não tem como, né? Não é essa, né, a comunicação que a gente faz no diário, né, no dia a dia. Mas eu sou como eu conserto minha filha quando falam errado, né? Quando fala a pronúncia errada, quando não concordo, faz a concordância, também faz assim. Ó, é assim, ó, repita aí comigo. Eu tenho isso também, né? Vamos aprender, né, a língua. Olha, mas a comunicação existe. O que a gente tem que ensinar é essa adequação linguística, sabe? Você está em um ambiente que precisa falar dessa forma, você está em outro ambiente que você pode falar assim. Então, falta escolarização. O que eu acho que falta é isso, sabe? As pessoas terem oportunidades iguais, né? Para que ela possa conhecer mais variedades linguísticas do que ela conhece. Entendeu? Aí entra, né, as questões. Os jovens, nossa senhora, eles falam muito, né, hoje, não é? Eu, citando que eles falam muito, ai, professora, a senhora está chipando aí fulano. Eu falei, chipando? Gente, o que é isso, hein? Chipando. Hoje a professora não sabe, não. É assim, ó. Aí falando de coisa de novela, né? Aí fulano com fulano, assim, eu chipo. Aí eu chipo, porque estou torcendo para os dois, eu quero que os dois fiquem juntos. E como é que utiliza isso? Digamos um exemplo, né? João e Maria seria Joaria. Sabe? Ele pega o nome de um e junta com o do outro e forma um nome, né? Digamos, Geraldo, Miriel, Jeriel. Eu tipo Jeriel, é assim. E aí eu digo, gente, mas que sacada que eles têm, mas que a gente não tem. A gente não tem, né? E como meus pais não entendiam também coisas que eu falava, né? E como minha mãe disse que falava coisas que meu avô também não entendia. E eu acho que as gerações, a língua é viva, né? A língua é viva, vai trazendo novidades, né? Mas eu não acredito que ela perca a essência, sabe? Eu não acredito. Eu acho que ela permanece, sim, com a mesma estrutura linguística. Os adjetivos são colocados no mesmo lugar, os verbos também, sabe? Eu não acho que isso tenha alteração. Mas eu acredito que é necessário, sim, que se aprenda todas as variedades linguísticas e a norma culta é uma delas. Que é necessário, né, para que as pessoas saibam entender, né? Quando o professor pedir um pendrive, ele sabe exatamente o que é um pendrive. Ele precisa ter acesso a isso. É difícil as pessoas terem acesso à informação. Né? A informação, como ele falou chipa, também não estava entendendo o que era. Né? Eu não entendi o que ele queria dizer com chipando. Eu digo, nossa, eu não sei o que é isso. Né? Não sei o que é isso. Então, de qualquer maneira, até os mais velhos precisam se atualizar com palavras para que consiga compreender o mais jovem. Né? E vice-versa, né? Então, observe, são variedades diferentes, né? Variedades diferentes. De idades, né? Idades diferentes, tem variedades diferentes. Nível social diferente, né? A gente também tem esse problema. Então, tudo é muito complexo, né? Para a gente falar assim, que a língua é una. Não é, né? Não tem como a gente fazer, né? Falar dessa forma. Essas são as minhas experiências, né? E eles trazem isso para a escrita, muito. Nossa, a linguagem internetês, então, vai escrever uma pré-EVC, EPQ, ETBM, eles transcrevem, né, o que eles usam no dia a dia, né, na internet para a escrita. Eu acho massa a gente poder botar PQ e entender o que é PQ, mas isso só vale lá nas mensagens instantâneas, entendeu? Você tem que saber, né, que você pode usar esta linguagem lá, aqui não. Observe até isso, não só na fala, mas na escrita, como a gente está numa sociedade digital, os meninos escrevem o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Né? Eu que digo agora com o WhatsApp, o menino manda o tempo todo, é mensagem. E aí eu digo a eles, eu não vou consertar porque eles colocam essa linguagem, né, de internetês. Eu não me incomodo. Porque a gente está... Agora, se ele utilizar um outro ambiente, como a nossa sala de aula virtual, no caso, ali eu exijo que ele escreva corretamente. Né, que ele escreva, né, seguindo as regras, que não sejam internetês. Para que ele aprenda que existem locais adequados para cada situação linguística. Essa é a minha, né, experiência. E eu acho a língua portuguesa assim, magnífica, justamente porque ela dá assim, essa margem para tantas coisas que a gente nem imagina que vai existir e que começa a existir, né, do nada, né? Aparece e vira moda, né? Outros depois são esquecidos, outras palavras são esquecidas, né? E aí vai.
mas eu sou assim, apaixonada, digo assim, eu sou apaixonada pela língua portuguesa. E a pessoa que tem mais contato com a leitura, ela tende a falar, né, a língua mais culta, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente adquire vocabulário. E isso falta no jovem, né? No jovem que não gosta da leitura, né? Ou que gosta daquela leitura superficial, né? Hoje, o que eu entendo, assim, que os jovens, às vezes, eles se deparam com a palavra no texto, que no meu tempo a gente procurava logo no dicionário, eles passam por ela, eles não querem saber o significado, sabe? Eles passam, né, em cima. Eu falei, sim, você voltou aqui por quê? Às vezes você erra alguma questão porque você não sabia o significado, né? Esses dias aconteceu com a gente escreveu a palavra discorra sobre o tema. E ele botou um tópicozinho, escreveu. Aí eu fiz, mas eu falei discorra. Ela falou, sei lá o que é discorra. Sei lá o que é discorra. E nem pesquisou. Vocês estão com o celular na mão e poderia pesquisar. Não precisa pegar um Aurélio desse tamanho, né? Como a gente fazia, para procurar a ordem alfabética. Você clicou, tá ali. E mesmo assim eles não fazem. Mesmo assim eles não fazem. A gente tem isso, né? Com alguns jovens também, né? Então, tem uma série de coisas. Mas a língua portuguesa é maravilhosa, eu acho, sabe? Permite que a gente brinque muito com a língua, que a gente tenha essa abertura, né? Entre pessoas até de gerações diferentes. E é isso. A gente enxerga nessa situação que existe um código necessário para a linguagem, para que a linguagem se estabeleça, e que ambos precisam conhecer esse código, né? E essa importância, ela pode ser sobressaltada com o exemplo de Brasil e Portugal, mesmo a gente tendo a língua brasileira e lá tendo a língua portuguesa, a gente ainda conseguir se comunicar com um português nativo lá, natural de Portugal, e nós daqui, e a gente conseguir ainda estabelecer algum tipo de linguagem, por mais que haja alguma diferença, né? Então, o que a gente vê é que esse código é mais do que necessário, mas que, por outro lado, também temos desigualdades sociais ou desigualdades comportamentais que impedem acesso ou que impedem o aprendizado desse código, de que forma esse código se distribui com a população, né? Esse é um ponto. E o outro ponto é a mudança comportamental da juventude, né? Como o Lu falou, as contrações que vão surgindo nas redações de textos de internet, de aplicativos, de celulares, e a gente começa a ter palavras que antes eram compostas por, sei lá, 10 letras, e elas passam a ter 2, 3 letras. E aquilo é compreendido ali dentro, sim, existe aquele código informal ali dentro daquele meio de comunicação, e daí eu sigo a pergunta justamente falando nisso. Nessa briga de tensão entre a linguagem culta que precisa ser mantida, que precisa ser preservada, no sentido de preservar um meio de comunicação viável entre os homens, entre os seres humanos, né? E, do outro lado, um ambiente que repuxa para uma modernização dessa língua, por uma mudança de comportamento e até, digamos assim, como um pedido de aceitação não, mas de compreensão da linguagem que se estabelece nos locais onde a língua culta se torna inacessível pelas várias razões que nós falamos aqui, né? Então, esse ambiente de tensão, como é que isso se dá dentro desse ambiente, desse organismo vivo que é a linguagem? Eu queria me reportar nessa expressão, esse eixo que a Lu trouxe, da questão da leitura. Sim. Hoje, Lu e Geraldo, quem está nos ouvindo, eu considero que é o grande nó, o grande impedimento, o grande gargalo é essa leitura. O que é ler? O que é ler? Ou o que se lê? Por exemplo, eu não concordo quando diz que o jovem de hoje não lê. Ele lê até demais. Eu me pergunto o que é que ele está fazendo? O que é que ele está lendo? Como está processando e o que ele faz com isso? Quer dizer, que destino ele dá ao que lê? Às vezes, por exemplo, eu vou dizer uma experiência no nível superior. Eu andei fazendo uma pesquisa, informalmente, e raros são os países em que no curso superior existe a disciplina nativa como disciplina.
Porque subentende-se que o menino, ao chegar na educação superior, ele já criou um cabedal, ele criou uma herança, uma bagagem linguística da sua língua, do seu povo. E é exatamente lá que nós estamos encontrando as maiores dificuldades desse ler. Hoje eu tenho aulas, vamos dizer, no curso de administração, de RH, língua portuguesa. E tenho a mesma disciplina com outro nome, a língua aplicada ao direito, lá no curso de direito. Eu me pego, às vezes, cobrando um português mais burilado no curso de direito, e eu termino dizendo ao menino, é porque você precisa mais. Sim, e o ADM também não teria o mesmo compromisso de dominar essa ferramenta? Mas eu me pego cesseando. Não, como é o curso de direito, ele tem que falar, porque o advogado tem que falar bem, o advogado tem que entender da norma culta. É como se eu estivesse privilegiando. Aí você ouve do aluno, esse exemplo que você deu aí, Lu, discorra sobre. Por ele não saber o que é discorra, ele não discorre. Aí ele lhe pergunta o que é discorrer. Aí você explica. Aí ele diz, e por que você já não diz direto o que é? Então ele não se permite que nós usemos a palavra mais adequada, mais apropriada. Aí vem, por exemplo, a questão da leitura, como eu estava falando. Nós desenvolvemos eu chamo uma brincadeira, não sei onde eu vi isso, ou se o tempo me fez trabalhar. Quando eu estou trabalhando o verbo no infinitivo, que aparece o verbo ler, para explicar a diferença entre o infinitivo e a forma nominal, eu chamo que o ler, infinitivo, é o significado de leitura. Aí ele, não entendi, eu vou explicar. L. Localize a essência. Localize o conteúdo. Localize as palavras principais. Localize o foco. Localize o sentido do texto que você está lendo. Você vai assistir a um filme? Localize o que é a essência do filme que você busca. Pronto, é o L. Localizou. Entenda-o. Esmiúce. Levante questões. Empreenda possibilidades. Elenque hipóteses. Tá pronto? Reproduza. Ler. Localize o conteúdo, entenda-o e reproduza-o. No nível superior, transforme esse R em reproduza-o e resuma-o. Ora, eu pego o conhecimento, traduzo, esmiuço, detalho, pego os pontos principais, reproduzo. Mas para eu guardar no meu HD, o pendrive vai lotar, vai ficar lotado. Eu vou selecionar as palavras-chave, os elementos essenciais, que é o resumo de qualquer texto culto, qualquer artigo científico. Eu posso fazer isso na escola básica? Na escola particular, com um nível bom, sim. Mas na escola pública, eu não posso exigir isso, menino. Que eu não sei nem se o meu professor tem tempo de traduzir de esmiuçar, de detalhar essa explicação. Então, observe. Como é que eu leio o que está escrito? Eu leio como eu entendo. Eu leio com o que eu sei. Se você chegar agora, eu passei lá agora de tarde, no G. Barbosa, de Ilhéus, tem lá o estacionamento, muito bonitinho, arrumadinho. A última placa de quem entra à direita tem estacionamento para grávidas.
Maravilha! Embaixo, a tarja, com a apresentação do cartão. Para aí, para. Eu não estou falando no mercadinho lá da ponta, eu estou falando no G. Barbosa da Rua da Frente, no Pontal. Quer dizer, a grávida tem que apresentar um cartão de gravidez? Quer dizer, como é que uma pessoa lê essa placa? Então eu tenho que ter a capacidade de ler, entender, e ou criticar, ou aprovar, ou bater palma, ou ir embora. Então, das duas, uma. Ninguém leu essa placa, quem botou também não olhou, não prestou atenção, mas está lá. Se vocês quiserem, pode passar lá. Eu deduzo que a pessoa, o gráfico que fez a placa, o menino lá, o pintor lá, fez a placa de grávida e pegou o texto da de idoso, com a apresentação do cartão. Quer dizer, ele leu assim, o dono leu assim, quem botou leu assim, e eu, paciente, eu, usuário, e eu, grávido, vou fazer o quê? Não estaciono, então? Não vou longe? Ainda seguindo esse raciocínio da leitura? Se você descer a Ponte Velha para a Princesa Isabel, tem a placa proibido botar lixo. Mas tem lixo lá. Como se explica? Porque ali não pode parar, mas pode jogar. Eu me prendi a detalhes do nosso dia a dia. Aquilo que eu dizia do peixe. Que água? Então, parece que nós não precisamos, as pessoas não precisam se comunicar. Aí não se comunica, vou lá para a chacrinha, se trubica. Então, há um cerceamento, há um corte na lógica, no discurso, na frase, no entendimento. Vamos imaginar a seguinte situação. Ô Lu, eu vou brincar contigo. Você toma banho? Toma banho? Não entendi. Toma banho? Você toma banho? Sim. Ou sim, vocês perceberam o sim dela? Sim, claro. Onde é que está escrito que tem que tomar banho? Mas tá bom. Lu, você toma banho quente ou frio? Quente. Então vamos ver. Eu vou pegar... Eu estou brincando, viu, Lu? Eu faço isso com meus alunos, eu posso... Pela minha idade, eu me permita. Lu... Pode, claro. Então vai lá. Lu, quando toma? Lu, quando toma banho quente, sua mãe diz ela, quero tomar banho frio. Lu, quando toma banho quente, sua mãe diz ela, quero tomar banho frio. Isso está escrito em algum lugar. Vamos dizer que eu escrevi hoje para Geraldo, falando de Lu. A última vez. Lu, quando, eu não sei se ela toma. Lu, quando toma banho quente, sua mãe diz ela, quero tomar banho frio. Organize isso aí para mim, Lu. Organize para mim isso aí, Geraldo. Tem alguma coisa errada nessa frase? Não. Eu é que li num som errado, desculpa, num som inadequado. Seria, Lu, quando toma banho quente, sua, ponto. Mãe, vírgula, diz ela, dois pontos, travessão, quero tomar banho frio. Fale isso para um aluno da escola, de qualquer nível, fale isso. Ele não vai entender. Lu, quando toma banho quente, sua, do verbo suar, o banho quente. Quantas vezes ele sai do banheiro e está o espelho embaçado? Ponto. Sua, acabou. Mãe, diz ela. Mãe, vírgula, diz ela, dois pontos, travessão, quero tomar banho frio. Veja bem, eu não escrevi, eu falei. Mas eu não me fiz entender. Por que isso? Porque o sua, nós costumamos dizer sua como pronome possessivo. Sua mãe. Não era do verbo suar, porque eu digo sou, eu sou, eu sou. Ele soa. Isso é ensino, entenda? Olha a língua sendo cobrada no dia a dia. Olha a analogia dos peixes, que água.
Então ele usa a água, mas não sabe por que usa, nem como usa, nem para que usa. Então nós nos pegamos no dia a dia, usando a língua portuguesa, que somos obrigados, que é a nossa ferramenta, mas sem nenhum comprometimento com o outro, com a interação, com a compreensão. E no curso superior nós encontramos isso. Ora, professor, Lu falou em chipar. E o que é bugar, Lu? Bugar. Eles têm um Aqui jogo fala lá. muito. O meu neto aqui, buguei. Eu não sei se matou, se matei, não sei, tá lá. Aí eu pergunto, fazer o quê? Condenar aquilo que eu dizia no início. Eu não quero que diga que o jovem não lê. Ele lê. Agora, nós precisamos, como o Geraldo fez uma boa chamada, precisamos linkar. Olha eu aí lá. Linkar. Codificar. Para que alguém decodifique. Eu codifico para que alguém decodifique. Porque senão, gente, se a gente começar, entenda, eu sei que eu já estou indo. Eu já estou vacinado. Agora não tem mais nada. Só dizer que já tomou as duas doses. Então, eu estou indo. Mas como o meu neto repetir na minha frente de 13 anos, que bateu recorde, e não há uma proibição de palavras paroxítonas em inglês, mas a TV diz, bateu recorde, 1000 recordes, outro recorde. Onde é que está escrito recorde, gente? E por que tem que ser recorde? É para não fazer comercial da Record? E outra coisa, gente, não é nível baixo, não. É Globo News. É jornal de nível bom. Você para e diz, correr atrás do prejuízo. Gente, não se corre atrás do prejuízo. É correr pena de morte? Olha, eu paro e volto ao ponto que eu comecei. Nós precisamos uma sintonia. A palavra exata seria síncrese. Uma sincronia. Quando nada, Lu, quando você falou nos guetos, desculpa, você não falou assim, os blocos, eles entendem naqueles ambientes. Ali fechado, ele entende. Mas eu não estou falando de uma linguagem de gueto, de uma linguagem local, regional, temporal. Eu estou falando de uma língua eterna, de uma língua que tem 5 séculos. Sim. Quando você começa, por exemplo, a puxar por as palavras que têm um sentido e que sinalizam outro, você para e diz assim, não é possível. Parece que a gente... Volto à Torre de Babel. Parece a visão que se tem do falar correto é uma visão de em extinção, é uma classe específica, é uma classe restrita. No ambiente escolar, não, maravilha. No Colégio São Jorge, eu não tenho problema de corrigir. Concordo. Não, no dia a dia a gente não tem. Mas na rua, você não consegue avançar. Lembro como hoje. Eu vou encerrar esse trecho aqui. Eu fui com uma colega numa loja, e para ganhar tempo, enquanto ela comprava, eu fui para a fila. Tipo, guardar o lugar. Quando ela terminasse, eu já estava na fila. E um senhorzinho passou na minha frente. Aí eu disse, ei moço, é fila de idoso. Eu bem prepotente, é filho de idoso. Aí ele foi e disse, o senhor tem quantos anos? Eu disse, 68. O senhorzinho não deu a mínima. Moço, eu estou dizendo ao senhor que eu tenho 68. O moço não deu a mínima. Aí a colega disse, Maciel, ele não sabe o que é 68, Maciel. Você está vendo o nível do senhor? Era numa loja de bairro. Era uma pessoa simples. Não devia ter nenhuma instrução. Aí, de repente, eu me peguei. O ignorante estava sendo eu. Ele não sabe o que é 68. Ele sabe o que é 68.
Meia fomos nós que inventamos? Aí eu pergunto, como eu não consegui me comunicar com esse homem? Aí isso me leva a um outro ponto sobre a palavra meio. Pensem na palavra meio, que eu volto com ela daqui a pouco. Eu não quero tomar o espaço de você, não. O espaço aí só meu, não. Eu também quero aprender. Quase eu volto logo para depois dos comerciais. Gravar aqui o meio. Lu, com você. Falando aí, Marcelo, volta aquilo que eu falei da adequação, né? Que até quem domina essa linguagem, a depender do lugar que esteja, né? Como você falou, ignorante fui eu. Né? A gente fica, muitas vezes, tentar entender, tentar se fazer entender, né? Com o outro. Né? Observe, gente, como é uma dinâmica, né? Uma dinâmica, assim, é bem complexa, né? Esse pensamento da gente, né? Tentar. Por isso que eu digo sempre aos meus alunos que é necessário que a gente aprenda uma língua com regras, porque se você for escrever lá ali um texto e vai botar assim, poxa, minha vida hoje está barril. Bom, eu posso entender porque eu sou baiano, mas será que meu colega lá do Pará vai entender? Né? Será que se eu mandar isso lá para Portugal, ele vai entender o que eu estou dizendo? Né? Então, a gente tem que saber adequar. Então, vamos trabalhar com sinônimos. Né? E é aí que eu acho que pega, porque eles não gostam. Né? É palavra difícil. É palavra difícil para eles, né? Eles não gostam. Vamos trocar, gente, o vocabulário. E o que é sinônimo disso? Né? E aí a gente vai elencando. Né? O que é que eu posso dizer no lugar disso? Minha vida está árdua. Árdua, professora. Ah, difícil, está melhor. É mais fácil dizer difícil do que árdua. Árdua é muito chique, sabe? Então, tem essas coisas. Quando a gente está em sala de aula, e eu estou falando especificamente da sala de aula da escola pública, como ele falou, né? Os nossos alunos de escola pública, eles normalmente não têm, lógico, no meio que vive, eles não têm acesso à leitura, acesso a jornal, acesso a outras coisas. Os próprios pais, né, não têm isso. Então, é como se ele chegasse na escola e lá fosse outra língua. Né? Não, na escola ele fala outra língua, aqui na minha casa é outra. Sabe? Eles às vezes entendem que eles estão indo para outro lugar, né? Onde aquela língua não é a que eles falam. O nosso aluno de escola particular, normalmente eles têm um outro meio, eles já são mais envolvidos, né, com o familiar que já fala, né, uma língua mais erudita, né, que a gente pode falar assim. Então, normalmente dificilmente a gente corrige, né, coisas assim de concordância, etc., realmente. Né? Mas, assim, tem uma outra coisa também que eu brinco com eles, quando eu digo que eles acham que é outra língua, que às vezes na escrita eles escrevem alguma coisa lá, que é uma coisa, cujo. Eu nunca vi um menino colocar tão cujo num lugar que não deve. Adoro. Eu digo, para sofisticar. Né? Aí ele aprende o cujo e acha que é lindo. Aí eu digo, lê aqui. Se você começar a ler o que você escreve, você vai entender que está faltando alguma coisa, que tem alguma coisa que está no lugar errado. Né? Lê. Normalmente o menino escreve a redação, mas ele não lê depois, não. Porque se ele tivesse lido, ele sabia que aquilo estava no lugar errado. Eu vou falar isso para você. Aí eu digo alto. Aí ele, nada a ver, né? Falei, gente, sabe? Tem que... Até isso, né? Tem essa coisa deles não lerem o que eles escreveram. Porque, como eu digo a eles, normalmente, você não vai escrever misturado porque você é falante da língua. Você vai saber falar aquela língua. Você vai saber o lugar. Você pode saber o significado das palavras. Mas a ordem você vai saber utilizar, né? Você não vai falar as coisas fora de ordem. E às vezes eles conseguem escrever fora de ordem, de maneira que a gente não entenda. Né? No final a gente pergunta assim, quem é o sujeito aqui mesmo? Né? Você está falando de quem mesmo? Você falou, não sei de que você está falando. Né? Mas a fala ele falaria de boa. Né? Como eles falam, de boa, a gente entenderia. Aí na escrita, se você lesse, você entenderia que você não escreveu corretamente, que você escreveu de uma maneira que eu não consegui entender. E a gente precisa ter regra para isso. Porque a gente precisa se fazer entender. Se você escreve do jeito que você quer, né, eu também posso entender do jeito que eu quero. Eu não tenho uma obrigação de entender, né, o seu linguajar, digamos, né, as suas escolhas lexicais. Por isso que a gente precisa dessa uniformidade, né, para que um entenda o outro. Normalmente nos nossos documentos formais, a literatura trata muito disso, né? Quando a gente lê muito texto literário, a gente aprende muito. Eu só leio grifando as palavras que eu não consigo entender, que eu não sei o que significa, né? Eu faço isso, o que é diferente dos alunos nossos, dos nossos jovens, onde eles não têm essa... leem muito, mas leem muito texto informativo,
Eles leem muita coisa superficial, né? Eles leem bastante. Mas que tipo de leitura? É a leitura que eles podem realmente melhorar esse vocabulário, né? Ter contato com novas linguagens? Aí que tá, né? Porque eles leem bastante, mas não conseguem entender. Não conseguem compreender, às vezes, o que está lendo. Não entendi o que eles estão fazendo, né? É bem isso que você falou, né? É uma adequação, né, atrás da outra. E como é que a gente vai fazer isso, gente? Essa que é a pergunta. Como é que a gente faz? Como é a gente, quanto professor? Como é que a gente vai conseguir trabalhar com isso? Porque a gente bate na mesma tecla, a gente bate na mesma tecla, mas a gente nem sempre tem o êxito, né? A gente não chega, às vezes, no final do ensino médio com o aluno sabendo interpretar um texto que lê. A gente não consegue. E aí você vê lá na universidade, né? Você vê isso lá na universidade. Aí eu fico perguntando, onde é que a gente está errando? O que é necessário? O que é necessário? Porque, por exemplo, nesse ponto que você falou aí, você botou o recorte que eu estava esperando. Eu não estou aqui culpando ninguém, mas onde é que se está falhando? Quando você cita isso, me reporta uma questão bem simples. Qualquer criança, em qualquer curso, vai ser dito a ele que o alfabeto tem X letras, 3 que voltaram, que são usadas para tais fins, 18 consoantes e 5 vogais. O menino aprendeu isso, nós aprendemos isso e foi embora. Lá na frente vem a primeira aula sobre acentuação gráfica. A primeira regra diz: acentuam-se todas as palavras oxítonas terminadas em vogal. O que é que o menino vai entender? Em A, em E, em I, em O, em U. E tem palavra oxítona terminada em I e U? Não tem. Tem oxítonas terminadas em A, E, O. Então as vogais são A, E, O. I e U são semivogais. É como se elas fossem. Elas são nanicas, elas estão crescendo, mas não chegaram ao topo. E por que não foi dito isso lá no início ao menino? Para facilitar essa compreensão. Então é como se a gente, vou usar uma palavra que eu odeio, mas é como se a gente estivesse desconstruindo o que eles já aprenderam. Não é o caso do trema. Porque antigamente nós aprendíamos que os grupamentos gué, gui, qué, qui recebem o trema. Não é isso? Sumiu. Mas como eu vou alfabetizar para dizer ao menino que linguiça e preguiça tem o mesmo grupamento? Linguiça, que o i, já que não tem trema. Preguiça, posso botar o U, ele está aí. Frequência. E agora? Antigamente, sim, mas como nós, agora nós professores, como nós vamos nos entender para que o menino tenha um segmento, uma sequência? Educação inicial, o Fundamental 1, o Básico 2, o Fundamental 2, faça o médio, feche o básico e encontre a gente no nível superior para arrematar, para fechar. Se nós mesmos, entre nós, criamos nuances que o menino fica sem entender o porquê disso. Por exemplo, eu falava do meio, eu sou falador, viu, gente? Desculpa aí. Tem um texto muito conhecido. Um africano chegou num hotel em Fortaleza, onde estava acontecendo um congresso de educação. O africano chegou, se identificou, e o recepcionista perguntou: o senhor vai se inscrever? Ele disse sim. Quando ele disse sim, ele disse: poxa, você não é do Brasil. Ele disse: não, sou da África, sou de Maputo. Aí o recepcionista diz: África, a mãe do mundo. Em todo o mundo existe africano. Sinta-se em casa. O Brasil tem muito africano. Então, dando a entender ao africano, queria ficar à vontade aqui conosco. E assim ele tentou. Vamos à inscrição? Vamos.
Quanto custa a inscrição? R$ 30. O africano prontamente está aqui, R$ 30. Ele disse, estrangeiro paga meia. Ele disse, meia? Quanto é meia? Ele disse 15. Ele devolveu os R$ 15, botou no bolso. Então ele aprendeu. 15 é meia, não é? Ele disse, 15 é meia. Pronto. Quando ele foi terminando, ele disse assim, agora a produção tem aí uns CDs, um kit para quem não é brasileiro. O valor é R$ 40. Mas os estrangeiros pagam meia. Ele deu os R$ 15. Não é 15, é 20. Ele disse, mas 20 é meia? Ele disse, 20 é meia. E o tempo foi passando. Ele disse assim, o senhor já está hospedado em algum lugar? Disse, já. Estou na casa de um amigo, no bairro Meia Boca. Disse, não é um bairro Meia Boca, lá é sofisticado. É Meia Boca, mas não é meia não é 15, meia não é 20, não, meia, disse Meia Boca quando é ruim. Lá é um bairro bom, não é Meia Boca. Ah, bom, tá. Mas vamos voltar ao congresso. Qual é a sala onde eu vou assistir a palestra? Ele disse, na sala 68. O africano não sabia mais se era 6, se era 15, se era 20. Se escreva para mim como é. Aí ele escreveu. Assim, 68. Então meia é 6. Meia é 6. E adiante que já vai começar. Começa 9h30. Ele disse, então já começou. Não começou não. Vá ligeiro. Tem um detalhe. Terminou? Não, tem um detalhe. Não pode entrar sem meia. Lá faz muito frio. O africano infartou. Autor desconhecido. Mas entenda, nós acabamos de dizer que tem muito africano aqui, então, significando que havia uma intimidade linguística. Quanta confusão com a palavra meia. E nós usamos isso naturalmente. E o menino que está aprendendo com você, Lu, lá na educação, lá na literatura infantil, como explicar para ele o que é meia? Meia é masculino? É meia doente? Não, isso aí não é não. É meio doente. Mas a menina está meia chateada. Não é meia, é meio... Gente, eu não estou criticando a pluralidade de funções da palavra, mas a confusão que isso cria para nós desatarmos estes nós. Com certeza. Não é uma tarefa simples, né? E principalmente quando você quer nomear logo, né? Você quer ensinar para o menino pequeno, eu digo assim, como meu filho estava se alfabetizando, aí tem essa aqui não pode não, porque isso aqui é substantivo, isso aqui é adjetivo, isso aqui é preposição. O menino já deu nó, eu sei lá o que é. A gente quer adiantar, uma criança pequena, pior ainda. Né? Isso. Aí, danou-se. Aí eu fico, isso aqui, é invariável, porque é advérbio. Agora, se for substantivo, é variável. Uma criança vai entender como. Você pode explicar. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Advérbio é invariável? Advérbio é invariável? É assim que a gramática diz, né? Mas advérbio é invariável? Eu acho que e como não. Tem que eu acho bem variável. Tem que devagarinho. Explica aí, Lu. Como tem que devagarinho? Como é que explica? Devagarinho. Né? Nós ficaríamos aqui 3 dias falando sobre isso. A gente atingiu o horário, mas se vocês estiverem com disposição, a live está super legal. Mas é que eu te pode disse, estender se vocês deixarem, eu vou ficar meia-noite. Eu vou falar a noite inteira. Umas 19h30 aqui, se vocês quiserem. Vocês que decidem. A gente pode seguir. A gente sabe que o que é bom é pouco. O que é bom tem que ter um limite. Se não estiver pensando, não sei. O que você acha, Lu? Só mais um tiquinho. A gente só mais um pouquinho. Então vá você. Eu estava lembrando agora, viu, Geraldo? Eu estava lembrando agora que você falou aqui das coisas. Eu estava trabalhando essa semana com questão de acentuação com os meus alunos, né? E aí eu mostrei umas placas para eles, né? De placas realmente reais, né? Fotos de placas de índice e tal e tal. E aí tinha assim,
Temos água de coco geladinha, uma delícia, não deixe de tomar. Aí eu mostrei para eles, leiam aí para mim, eles leram água de coco. Aí eu digo, agora vamos observar o assento do coco? Tava onde? Tava no segundo. Tava onde? Vocês querem essa água deliciosa? Aí eles olharam, mas a princípio eles não tinham observado que o assento mudava tudo, né? Não, lá em Fortaleza, tem que saber. Em Fortaleza houve um caso sério. O moço chegou numa loja e estava uma placa grande assim. Naquelas liquidações fantasiosas. Toda a pela metade do preço. Eu quero a loja. Você, como advogado geral, está escrito: sim, toda a loja pela metade do preço. Quanto é a loja? Tá feita, já foi. E aí? Como é que a gente vai fazer? É muito. A gente vê nessa discussão a importância, né, do exercício da língua, seja pela língua falada, pela língua escrita, ou pela leitura, né, pela língua lida. Sim, de como cada uma dessas expressões, dessas formas de exercitar a linguagem, é importante para o aprendizado, para a formação da pessoa, né, como um comunicador em si, né, com os demais. E, acima de tudo, o interesse dessa pessoa em aprender e em querer se comunicar. Em buscar o vocabulário, não apenas ler uma palavra desconhecida e passar por cima dela, não apenas não entender o que foi dito e seguir adiante, mas realmente querer se comunicar. E aí a gente tinha falado sobre essa tensão da língua culta com a língua, vamos dizer, não culta. E eu colocaria um terceiro ator nesse cenário, que são aquelas pessoas que conscientemente modificam a língua culta com a vontade de se posicionar ou de trazer uma determinada demanda, né? A gente tem hoje palavras que não são recomendadas mais de serem utilizadas, ou palavras que vêm sendo adaptadas, isso por questões importantes, sociopoliticamente falando. Então, eu gostaria que, se possível, talvez essa última parte, a gente pudesse falar sobre isso. Também de que forma a linguagem é utilizada, o neologismo é utilizado, o neologismo é utilizado também como uma ferramenta de atender essas demandas contemporâneas da sociedade. Nesse ponto, Geraldo, me preocupa, por exemplo, incomoda muito. E terminou virando moda. Boa noite a todos e a todas. Gente, nós aprendemos que o masculino plural predomina e esquece a ideologia de gênero agora. Nós aprendemos que o masculino plural encerrou. Você deu assim, boa noite a todos, é todos mesmo. É homem, mulher, menino, periquito, papagaio, não me interessa. Aí, de repente, você começa e vira uma moda que parece uma praga. De repente, gente de um nível que você até esperava. Poxa, ali vai bem? Aí, boa noite a todos e a todos. Brasileiros e brasileiras. Brasileiro é brasileiro. Então, parece que há uma necessidade de apresentar a mudança. Eu vi essa semana, não me pergunte onde, que eu não sei, que para haver a ideologia de gênero, não tem mais a palavra e neutro. Porque seria neutro e neutra. É neutri agora. Peraí, gente, vai virar isso, vai virar uma gangorra. É neutri a palavra agora. Para ser neutro. Então vamos inventando. Invente coisa que vale a pena. Invente um termo que simplifique. Traga um neologismo que some compreensão, que facilite o uso. Está lá. É o fosso do elevador ou é o poço? Aí você para e diz assim, eu não entendo mais o que é. É jogar ou botar?
É calçar ou vestir? É infringir ou infligir? Aí você para e vai para a prática. Quem vai do Pontal pela Lomanto Júnior, quando chega na esquina do Pontal Praia Hotel, tem uma placa oficial. Acesso a Sapetinga. O que é Sapetinga? É uma boate? É uma feira? É uma praia? É uma rua? É uma casa? É uma família? É um bar? O que é Sapetinga? Eu estou falando para o turista. O cara chegou. Acesso a Sapetinga. Diacho, coloca a crase. E aí vamos para o português. Coloca a crase que corresponde com a crase ao bairro da Sapetinga. Me ajudem a indicar o povo quando chega em Ilhéus o que é que está lendo. Que parece que nós estamos dando um atestado de dificuldade de comunicação. Então, para nós, eu sei Sapetinga, enseada perfeita. Mas o cara que nunca vê a Ilhéus, ele não sabe o que é Sapetinga. Ó, eu não sei o que é crase, eu não sei o que é preposição, eu não sei o que é contração. Então eu peço a vocês, se estão me ouvindo, vamos simplificar as placas. Vamos simplificar os avisos. Vamos simplificar as frases, os pedidos, as ordens, os comandos. Se eu sei que, como o Lu disse, que lá eu posso botar VC, eu não preciso escrever, estou a vossa mercê. Eu sei que significa você. Mas onde eu vou escrever isso? Eu disse onde. Outra doença, aonde. Gente, esquece, senão eu não vou parar nunca. Olha, eu agradeço a vocês, a oportunidade, primeiro a Paulo pelo convite, a Lu por ter me suportado esse tempo todo, Geraldo por ter tido a paciência de Jó, e quem está nos ouvindo, tem 17 pessoas nos assistindo, agradeço a todos vocês a oportunidade que eu tive de, a essa altura da vida, dividir com alguém, não é uma angústia, mas um desconforto quando se refere a comunicação precisa do outro para se efetivar. Outrem que seja o outro alguém. Vamos ler, vamos estudar e pedir a Deus que nós tenhamos, pelo menos em nível de academia, oportunidade de conversar sobre isso. Ô Lu, se você tiver coragem, vamos propor, quando terminar a pandemia, um encontro de professores de língua portuguesa para discutir isso? Boa noite, gente. Perfeito. Muito obrigado. Olha a responsabilidade, Lu. Lu, contigo. Aí você pode falar e dar suas últimas palavras também e falar sobre o tema, né? Obviamente. Sua opinião sobre o tema. É uma honra estar te ouvindo. É uma honra estar dividindo isso aqui. Eu não falo, vou falar com o Marcel. Como assim eu vou falar junto com o Marcel? Cadê meu gabarito para conversar junto com o Marcel? Eu não tenho, gente. Que é isso? Aí fala, não, mas é a sua experiência como professor. Eu falei, se eu vou falar disso, tudo bem. Quem sou eu, pelo amor de Deus? Mas, assim, é uma honra falar disso. Eu acho, inclusive, que realmente, enquanto academia de letras, a gente tem o dever de preservar a nossa língua, né? Preservar a nossa literatura, né? E abarcar, né, diversas linguagens. Eu acredito que a gente precisa, né, realmente fomentar, né, a nossa língua, né? E quando eu falo isso, o que é que eu estou dizendo? Eu estou falando de gente. Eu vou no shopping. Gente, o shopping está em liquidação. Olha, você viu, está 50% off. Não podia botar de desconto, porque botou off. Eu não entendo. Eu não entendo por que a gente precisa colocar tanta palavra, né, em inglês na nossa língua, sendo que a gente tem uma similar, né? Quando não tem, tudo bem. Ou então a gente evita, como deletar, né? Surgiu na internet, delete, a gente transformou em verbo. É deletar, né? Print uma tela, a gente fala print uma tela, é fazer o print. A gente fala printar, né? E a gente vai aprendendo essa palavra. Mas tem outras que não, sabe? Aí a gente vai num congresso, tem coffee break, tem um pitch. É tanta palavra que às vezes eu acho que se a gente tem uma similar, se a gente pode, por que a gente não pode usar?
a nossa língua. Se é para fazer a tradução, coloca do lado, sabe? Me incomoda o uso excessivo, né? Sei que muitas fazem parte da nossa língua, né? Do nosso dia a dia, né? O hot dog, embora eu nunca fale, eu sempre falo cachorro quente mesmo, mas tem umas, né, que a gente realmente vai utilizando, vai aportuguesando, abrasileirando. O delivery, por exemplo. Não é? Então, por que a gente precisa utilizar uma outra se a gente tem uma nossa? Né? Às vezes eu fico incomodada com o excesso, né, da gente colocar o inglês dentro da nossa língua. Porque a gente até esquece até o que é. O que é coffee break? A gente vai estar na hora do coffee break. A gente esquece até o que na nossa língua representa aquilo ali, sabe? Eu fico, às vezes, muito incomodada, né, com esse excesso, essa coisa, esse excesso, né, que a gente até estava comentando outro dia aí, e isso realmente, assim, eu acho que precisa, assim, vamos colocar a nossa língua no lugar, sabe? Vamos colocar. A gente já usa a nossa língua, né, de tantas maneiras, né, porque é tão significativa as palavras, né, como meia, como manga, né, como tantas outras palavras que a gente utiliza, né, bugar, meu Deus, aqui se usa demais. Eu falei, menino, não quero você tá assim, minha mãe, o computador tá bugado. Eu digo, tá bugado, aí eu aprendi já, né, agora, o que é bugado, mas antes eu não sabia também não, né, tá bugado aí. Agora eu já sei, às vezes até eu uso. Eu digo, minha mãe, que foi? Meu filho, bugou. Bugou, já transformei em verbo, bugou. E a gente vai utilizando, né, essas coisas. Mas é isso, assim, eu acho que é um momento assim, importante, né, da gente refletir mesmo, né, sobre a nossa língua, né, esse elemento que é tão importante, né, constituído na nossa cultura, né, que é tão importante, a língua portuguesa brasileira, eu acho, assim, lindíssima, é uma das línguas, eu acho, mais bonitas, eles falam tanto que é difícil, né, aí eu digo para os meninos, é difícil aprender russo, gente, eu falo assim para eles, difícil aprender russo, só tem consoante. Aí eles dão risada, né? Eu falei, isso que é difícil. A nossa língua é linda e eu acho que faz parte. E, assim, eu estou muito, muito honrada de estar aqui com vocês, né? Conversando sobre isso. E espero que a gente possa realmente fazer esse encontro de professores, que é necessário mesmo, né? A gente precisa realmente estar trocando experiências, né? Estar trocando experiência para a gente seguir adiante, né? Não adianta a gente fazer só que uma andorinha só não faz verão, né? Obrigada. Bom, acho que com isso a gente chega à parte final, né, da transmissão. A gente teve uma intensa quantidade de mensagens, muita participação. Tivemos constantemente aqui uma audiência de cerca de 30 pessoas, que foi uma audiência muito boa entre pessoas que entraram e saíram, né, mas um constante número de audiência alto. E isso foi muito bom. A língua, ela precisa ser discutida, né, a todo tempo, e ela é realmente esse organismo vivo que vai tensionar várias questões que foram aqui tratadas de questões técnicas, questões sociais, questões socioeconômicas, questões de representatividade, e são nesses espaços de discussão que nós vamos conseguir, nesses espaços de discussão que nós vamos conseguir levar essa língua adiante e trazer para dentro desse código esses novos códigos que vão surgindo com neologismos e com todos os seus valores que existem na sociedade contemporânea, né? Tudo que vem sendo discutido na sociedade contemporânea. Agradeço muito, tive uma honra muito grande de poder mediar essa conversa entre Maciel e Lu. Agradeço bastante à Academia de Letras de Ilhéus pela oportunidade e fico muito contente também. Insistiram aqui, persistiram nos ouvindo nessa conversa que, com uma certa informalidade, tratou de tanta coisa formal, né? Se vocês quiserem dizer mais alguma palavra final, e em seguida a gente encerra a transmissão. Eu só quero agradecer, como foi dito no início, agradecer a oportunidade, pedir a Deus que nos proteja e nos livre dessa pandemia, que passe rápido, para a gente retomar nossos trabalhos, para a gente estreitar essas relações nossas como acadêmicos. Nós precisamos disso, com certeza, esse hall de encontros, se Deus quiser, nós vamos tê-los
pessoalmente. Nós vamos reunir aquela academia, ali naquela sala nossa, umas 20, 30 pessoas, para discutir ao vivo essas questões que tanto nos incomodam. Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Também agradeço a presença de todos aí, as mensagens que eu estou lendo aqui. Estou lendo pelo computador porque eu não enxergo pelo celular, eu leio pelo computador. Mas adorei, viu? Muito obrigada, Academia de Letras, né, promovendo aí essas tertúlias, né, mensais, para a gente discutir aí temas, né, importantes. Isso é muito bom, né, para a gente. A gente teve um bom público também, né? O pessoal aí participou bastante. Só tenho a agradecer. É isso, informa todo mundo que a live vai ficar disponível. Eu vou disponibilizar ela no próprio Instagram da academia, então, caso vocês queiram convidar alguém para assistir a posteriori, podem convidar essa pessoa para assistir nos arquivos do @ Academia de Letras e de Ilhéus no Instagram. Um abraço a todos. Tchau, tchau.